2025 tá custando para engrenar, mas essa semana vai, né? Essa semana vai, começa o Campeonato Paulista na quarta-feira já e o Corinthians estreia na quinta diante do Red Bull Bragantino, com algumas diferenças, novidades, né, em relação ao time que terminou a temporada 24, não tantas assim, né? O Rodrigo Garro, o Breno Bidon, lá no Sul-Americano Sub-20, o Rodrigo Garro tratando uma lesão, né, e também preservado, né, nesse momento aí até resolver toda a sua situação, chance para o Igor Coronado, mas chance também para a gente ver nesse começo de ano da maneira como eles terminaram a temporada, né, Yuri Alberto, Memphis Depay, André Carrilho, entre outros tantos, né, Hugo Souza, André Ramalho, o time praticamente definido, né, aquele time titular que o torcedor sabe praticamente do 1 ao 11. Agora tem novidades porque a informação, me perdoem se eu não estou dando o crédito devido aqui. Eu vi realmente no portal UOL, porque é muito comum, às vezes, né, nesse momento de especulação, só para vocês terem uma ideia, muita gente fica garimpando notícia. E aí, sei lá, daqui a pouco um jornalista, um blogueiro, um youtuber, enfim, né, um cronista, né, que acompanha lá o dia a dia do clube, acaba colocando na sua rede social um jornalista que está acostumado a trabalhar com o mercado, vai lá e confirma a informação também, ele coloca no seu portal de maior representatividade, digamos assim, e é dali que muitas vezes saem as informações na mídia como um todo. Então, eu vi o André Hernan postar no Portal UOL. Se alguém publicou essa notícia antes, me perdoe, né? Mas vou dar o crédito aqui para o Hernan, que revelou que o Corinthians procurou o staff do jogador Gabriel Paulista, zagueiro de 34 anos, atualmente no Besiktas da Turquia. Mas é um cara com um currículo, vamos lá, né? Amplamente vasto. Estou aqui com os dados do Gabriel Magalhães. Magalhães não, né? Que é outro ex-corintiano que daqui a pouco pode pintar, torcedor do Corinthians, na verdade, né? Pode pintar no Corinthians. Mas eu estou falando do Gabriel Paulista, que tem passagens como, por exemplo, Atlético de Madrid, Arsenal da Inglaterra, Valência da Espanha. Ele surge no Vitória, ele se profissionaliza no Vitória, sai dali para o Villarreal da Espanha, aí depois se transfere para o Arsenal da Inglaterra, Valência da Espanha, Atlético de Madrid, chegou a ser convocado para a seleção brasileira em 2015, estava no radar do Palmeiras no ano passado, e agora ele está no Besiktas da Turquia, tem contrato até 2027, mas teve uma lesão, né, acabou sofrendo uma lesão recente, e com isso, pelo desejo do jogador, o Corinthians obteve informações de que ele tem um desejo de vestir a camisa do Corinthians. Talvez o Corinthians tenha isso como trunfo com vários atletas, né? Não é raro, né, os jogadores chegarem no Corinthians sendo apresentados e dizerem, né, poxa vida, meu sonho era estar aqui. No caso, o Gabriel Paulista, ele é natural de São Paulo, então talvez tenha uma vinculação, uma identificação de família e tal, a gente vai descobrir depois, né? O Mateuzinho, por exemplo, foi um cara que eu não imaginava, né? O cara que se profissionaliza no Flamengo e tal, veste a camisa do Flamengo, e de repente ele faz um esforço danado para jogar no Corinthians, porque era corintiano desde moleque, né? E acaba tudo dando certo. Mas enfim, o Gabriel Paulista é isso, ele tá, ele tem o desejo de jogar no futebol brasileiro, de voltar para o Brasil, de vestir as cores do Corinthians, e o Corinthians foi lá e deu uma sondada. A gente sabe que o Corinthians tem como prioridade, né, nesses reforços pontuais, a contratação de um zagueiro. Currículo ele tem, vamos lá, vamos combinar, né? Um cara que não simplesmente passeou na Europa por clubes médios. Clube grande, tá? O Arsenal, Atlético de Madrid. Só para ficar nesses dois já encerramos o assunto, né? Mas ele ainda tem Valência, o próprio Besiktas é um clube que, ok, né, da Turquia, mas um campeonato que é competitivo, que tem uma grande rivalidade lá com o Galatasaray. Então, assim, cara, é um jogador rodado. 34 anos, não é que eu tenha dificuldades ou restrição com zagueiros ou jogadores na casa dos 34. Eu não tenho esse problema, tá? Agora, quando você pensa no André Ramalho de 32 e o Gabriel Paulista de 34, você teria uma zaga mais experiente. O ideal seria você compor com o André Ramalho, que para mim é titular absoluto, com um jogador mais jovem, né? Esse seria o ideal, até para ter uma longevidade maior, né? O cara chegar aqui e jogar mais
3, 4 anos em altíssimo nível. Não seria o caso do Gabriel Paulista, porque assim, vamos lá, um cara aos 34 anos, já vindo de uma lesão e uma longa parada, quando ele chega para o futebol brasileiro, né, que a gente sabe que o calendário é completamente diferente, qual é a longevidade desse cara? Ele pode fazer uma baita temporada, pode, mas aí na segunda, que ele já vai ter 35, eu já não sei se ele consegue manter o mesmo nível, tá? Mas ok, vamos atacar o problema agora, vamos falar da questão de 2025. Acho um bom reforço. Acho um bom reforço, mas acho que precisa mais. Então, assim, vindo o Gabriel Paulista, eu acho que, assim, por tudo que esse cara já demonstrou, maravilha. Vai chegar, o André Ramalho trouxe isso, né? O André Ramalho trouxe essa experiência da Europa, um cara que estava até no PSV, vejam só, se você vê a carreira do André Ramalho, tem lá o Red Bull Salzburg lá, da Áustria, um cara que passou por equipes assim menores dentro da Europa em relação ao Gabriel Paulista. E o cara chegou, cara, com uma liderança, uma postura, uma capitania, sabe? Uma qualidade técnica, uma saída para o jogo. Fantástico, fantástico. Esses caras trazem isso de bom. A questão é a nossa intensidade aqui, no futebol brasileiro. Então, você ter esses dois caras, eu não estou decretando que não pode, tá, gente? Eu só estou conjecturando aqui. O ideal seria você dar uma mesclada. Ok, tem o Kaká, que renovou, o Gustavo Henrique terminou a temporada numa boa, o Félix Torres acabou perdendo espaço, mas por tudo que o Corinthians gastou por esse cara, pelo que eu já vi ele jogar na seleção equatoriana, eu acho que ele pode render mais, talvez esse ano possa fazer o Félix desabrochar nesse sentido, mas eu acho que ainda precisaria de um zagueiro mais jovem, mais assertivo, assim, no nível do que o Corinthians tem olhado para atacantes, por exemplo, né? Então, assim, tem que ser um cara desse porte para chegar a ser titular ao lado do André Ramalho. O Gabriel Paulista é um ótimo reforço, mas com todos esses poréns aí que eu estou colocando, mas eu quero ouvi-los, claro, né? Quero saber de vocês se vocês gostam do nome da contratação, da tentativa. É uma tentativa para que o Besiktas pelo menos libere, inclusive, né? Ele tem contrato até o fim de 27. Então o Corinthians vai ter que negociar aí uma liberação dele de forma antecipada para que ele possa jogar aqui no Brasil. Beleza? Vamos falar também sobre problemas que o Corinthians tem nessa estreia do Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino, que são problemas solucionáveis, tá? Na verdade, assim, a situação de momento é que o Corinthians não conseguiu registrar 4 jogadores com os seus novos contratos. Jogadores que terminaram a temporada e que estavam dentro de uma incerteza, mas que o Corinthians já está resolvendo um a um. O caso do Hugo Souza, né? Vocês sabem, ele estava por empréstimo, então o Corinthians precisou adquiri-lo junto ao Flamengo e definir um novo contrato. A partir de agora, né, com 4 anos de contrato, e esse contrato muda. Esse contrato muda no boletim informativo diário da CBF, muda na inscrição dos jogadores para os campeonatos, muda tudo. É um novo contrato que o Corinthians firma com o Hugo Souza. O mesmo vale para Kaká, que estava emprestado, o zagueiro estava emprestado pelo Tokushima Vortis. O Corinthians firma um novo contrato, também de 4 temporadas, agora jogador do Timão. É um outro contrato, completamente diferente, que precisa ser registrado também. O Romero é um novo contrato, mas enfim, o Romero, na verdade, terminou o contrato, né? Então houve uma renovação, uma extensão, e isso também tem que ser registrado e regularizado. E o outro é o Maicon, com um novo contrato de empréstimo junto ao Shakhtar Donetsk. Todos esses jogadores, eles ainda não estão registrados. Claro que a preocupação maior é em relação ao Hugo Souza, né? Os outros, eles têm reposições, eles nem são titulares, né? O Romero, o Kaká e o Maicon nem estava jogando, mas acho que seria importante agora na ausência do Breno Bidon. O Kaká é um zagueiro que, né, alternava, né, na temporada passada entre titular e reserva, e o Romero também, um 12º jogador, entra em todos os jogos. São ausências sentidas. Agora, do Hugo Souza, ele não tem reposição, né? O Corinthians não tem um goleiro reserva, com todo respeito ao Matheus Doneri, que tem uma história no clube e tal, não dá, né? Hoje o Corinthians precisa do Hugo Souza, então precisa regularizar. Assim, a gente está falando isso hoje, agora, você pode estar vendo o vídeo aí, a situação já está resolvida, porque o Corinthians vai resolver nessa segunda-feira e é o prazo máximo para que ele jogue na quinta. Pelo tempo hábil do tempo da inscrição, para que esses jogadores possam atuar na quinta-feira, ou seja, na estreia do Campeonato Paulista, eles precisam estar regularizados nessa segunda-feira, impreterivelmente. Se não estiverem,
Eles até podem, durante a semana, serem regularizados para jogarem no fim de semana. Agora, para jogar na quinta-feira na estreia, tem que regularizar nessa segunda e isso vai acontecer, tá? Tenho certeza que isso vai acontecer. Especialmente o Hugo Souza. Porque os outros até daqui a pouco podem ser preservados, né? O Corinthians dá uma tirada de pé, o Romero pode jogar só no final de semana, o Kaká mesma coisa, o Hugo não dá. Para você começar aí, pelas informações que eu tenho, o Corinthians quer começar já bem o Campeonato Paulista, vencendo, para mostrar que chegou como um candidato ao título, precisa do seu goleiro titular. Então, são apenas detalhezinhos aí, burocráticos, evidentemente, né? Uma questão de trâmite aí, para que o Hugo Souza seja regularizado nessa segunda-feira e possa estrear na quinta, assim como os outros jogadores aí. Mas se eles não forem, foca no Hugo, pelo amor de Deus. E aí a gente vai trabalhar durante a semana aí para apurar um pouco mais de qual time titular o Ramon Dias vai colocar em campo, se ele vai dar uma mesclada, se ele já vai com o que ele tem de melhor, mesmo com algumas ausências, o que a gente pode esperar de um Corinthians versão 2025, começando o ano nessa estreia do Campeonato Paulista. Beleza? Comentem aqui o que vocês acham disso tudo, Gabriel Paulista, se o Hugo Souza vai estar tudo certo, qual a expectativa de vocês para o estadual. Inscreva-se no canal, uma boa semana, eu volto na próxima. Tchau! Se inscreva no canal, deixa seu like e ative as notificações. Logo, logo tem mais notícias do Corinthians.